E aí, meus queridos? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Pois bem, na aula da semana passada, nós tínhamos trabalhado sobre o conteúdo cujo nome É o que parece? E aí, depois que eu terminei a aula, eu fiquei pensando, a gente falou sobre os animaizinhos que se escondiam, que praticavam ali a camuflagem, mas também a gente deve pensar um pouco mais sobre esses animaizinhos, refletir um pouco mais sobre eles. Vocês já pensaram qual a importância dos animais para a natureza e o quanto nós devemos respeitá-lo? Porque tem pessoas que não respeitam os animaizinhos, tem pessoas que não respeitam a natureza, e isso é muito feio. Então, por mais que alguns animais se pareçam perigosos, como por exemplo a cobra que aparecia ali, a gente deve ter o cuidado e o respeito para com esses animais. Principalmente cuidado. Se você na sua casa encontrar uma cobra, por exemplo, enquanto você estiver brincando lá no seu jardim ou alguma coisa assim, o certo é você ir pedir ajuda para um adulto. Então esse adulto vai ligar para o bombeiro vem, pega a cobrinha e leva ela para um local que seja seguro para você e para ela. Tem pessoas que geralmente quando vê uma cobra vão lá e começam a bater nela, matam a cobra. Isso não é legal, porque as cobras elas também têm importância na natureza. Por exemplo, as cobras elas se alimentam de ratos. Os ratos que trazem tanta doença para a nossa vida, né? Então, por conta disso, é interessante que a gente tenha cobra sim, só que a cobra deve estar lá no lugar dela e a gente no nosso. Outra coisa também que eu vejo, e que esse não aparece no livro de vocês, são as abelhas. As abelhas são muito importantes. Tem gente que tem medo de abelha, mas na verdade a gente não precisa ter medo delas. O que nós precisamos é ter cuidado. Por exemplo, se você estiver num lugar, uma abelhinha pousou no seu copo, não tente pegar a abelha, não tente matar a abelha. Tente fazer um ventinho para espantar, para fazer com que ela saia dali. Até porque as abelhas elas têm uma importância muito grande. Vocês já ouviram falar em polinização? A polinização é quando uma planta joga seu pólenzinho numa outra planta. E aí cria-se uma nova plantinha. Porém, nem toda planta consegue fazer a polinização sozinha. Elas necessitam da abelha. Para vocês terem noção, de 10 plantinhas, somente 2 conseguem polinizar sem a ajuda das abelhas. 8 plantinhas a cada 10 plantinhas precisam da abelha para vir pegar o pólenzinho e levar até a outra plantinha para elas polinizarem e criarem novas plantinhas. Então a abelha ela é muito importante e é por isso que quando a gente vê uma abelha a gente não deve matá-la. Nós devemos manter uma distância segura para ela não nos picar, né? Até porque se ela se sentir ameaçada, ela vai nos picar. A mesma coisa a cobra. Se a cobra se sentir ameaçada, se tu ficar lá cutucando ela, ou se ficar muito perto dela, ela também vai te morder, né? Então, por conta disso, o ideal é sempre manter uma distância segura. E aí, tentar, né, no caso da abelha, tenta espantar a abelha, e no caso da cobra, peça ajuda para o papai, peça ajuda para a mamãe, que eles vão ligar para o bombeiro, e o bombeiro vem então levar esse animalzinho para um local seguro. Além da abelha e da cobra, o professor poderia falar de um monte de outros animaizinhos que a gente também tem que ter cuidado. Mas alguns animaizinhos quase não se tem por aqui. Por exemplo, o escorpião, a gente tem que ter muito cuidado, mas quase não se tem escorpião aqui. Então, o medo, o cuidado para o escorpião, ele é bem menor porque, né, não é normal encontrar por aqui. Pois bem, meus queridos, um abração, até a próxima aula. Converse com o papai e com a mamãe se eles já encontraram cobra, se eles têm medo de cobra. Converse com o papai e com a mamãe se eles têm medo de abelha, se têm alergia, se quando eles encontraram uma abelha ou uma cobra, o que eles fizeram. Conversem aí, vê o que aconteceu na sua família, quais são as histórias que se tem de animaizinhos como esse. Beleza então? Um abraço, tchau, tchau e até a nossa próxima aula. Estou com saudade de vocês, viu? Beijão, meus queridos!